Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que acompanham 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Corrêa. Vamos falar aqui de futebol nesta segunda-feira, porque o Manchester City, bicampeão da Premier League, pode ser punido aí pela UEFA e também pela Liga Europeia de Futebol, devido a problemas ali de fair play financeiro, né? Eles são acusados de terem falsificado documentos de patrocínio, alguma coisa assim, enfim, estão investindo muito mais grana do que na verdade está declarado, e pode, a punição, ele poder ficar de fora aí da Premier League, da Champions League no próximo ano, ou seja, tem um perigo aí, vamos aguardar o que acontece, o processo está em andamento ainda, mas essa bomba aí pro Manchester City, né, que acaba de conquistar, está comemorando ainda, os caras ainda estão de ressaca comemorando o título do bicampeonato da Premier League. Vamos falar agora de transações, porque a equipe do Real Madrid pode anunciar a qualquer momento a contratação do belga Hazard, do Chelsea. Isso deve acontecer depois da final da Liga da Europa. Então, o Hazard deve ser o novo reforço aí da equipe do Real Madrid. Uma baita contratação, estilo Messi, né? Aí se dá muito bem na Espanha, se isso for concretizado mesmo, se ele for para a equipe do Real Madrid, o Hazard, olha, ele que engoliu a seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo, é um grande jogador, apesar de novo ainda, jogador muito ágil, acho que vai se dar muito bem no Campeonato Espanhol se for contratado mesmo. Uma bagatela aí de 100 milhões de euros, né? Esse é o valor que deve ser pago aí pelo Real Madrid ao Chelsea, que é dinheiro de pinga pro Real Madrid, né? Isso aí não é nada, 100 milhões para eles de euros, isso não é nada, né? E vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque o que se fala, a quarta rodada terminou ontem, né? Tivemos vários gols, tivemos jogos interessantes, mas o que se fala de comentário nessa segunda-feira, em todas as resenhas esportivas, em jornais, em rádio, em internet e tudo, foi o que aconteceu com o Sidão, né? Então, só para relembrar, a Rede Globo, que é detentora, transmite, uma das transmissoras aí do Campeonato Brasileiro, criou um prêmio, igual você fazia antigamente no rádio, prêmio motorrádio, o melhor jogador da partida e tal, dava um motorrádio para aquele atleta. E ontem, só que ela criou esse prêmio e foi pro internauta, para quem participa pela internet ali, na hora da transmissão, eleger ali e indicar quais são os melhores, votar no melhor jogador da partida. O que aconteceu? O Sidão falhou no primeiro gol e depois estava mal no jogo, estava inseguro, enfim. O Santos venceu por 3-0. E teve um movimento na internet aí que eles elegeram o Sidão como o melhor jogador da partida. Não foi, longe disso, obviamente que não foi isso. Mas enfim, ao final da partida, a repórter da Rede Globo teve que entregar o troféuzinho, que é um troféu com uma robinha ali, exemplificando aí que são internautas que escolheram, né? E ele foi de uma grandeza assim, muito educado, recebeu o prêmio, não falou nada, agradeceu, pegou e saiu e andou. A Rede Globo viu a pisada na bola que deu e mudou completamente agora o formato dessa premiação, a coisa, pediu desculpas depois pro Sidão. Para que remediar se você pode ter bom senso antes, né? Meu ponto de vista, eu conversava hoje com meu amigo Robson Ramos, da Rádio da Bandeirantes, Rádio e Televisão, e eu falava sobre isso. Ele questionou, a gente discutindo sobre isso, mas eu falei, cara, eu acho que faltou bom senso. Quando perceberam que isso ia acontecer, que era zoeira, que não tinha condições de ele ser o melhor jogador da partida, faltou bom senso. Faltou bom senso. Poderia ter segurado aquilo. Vai ficar para a próxima semana, alguma coisa assim. Televisão não dá para fazer tudo. Eu vou usar um exemplo claro aqui. O Tim Maia, quando era vivo, ele prometia que ia no Faustão, o Faustão ficava anunciando até meia hora antes dele ir pro show. E aí, uma hora antes, ninguém conseguia falar com o Tim Maia, ele pegava e não ia. Daí a pouco eles arrumavam outra coisa e faziam. Dava pra ter feito isso. Aí teve que pedir desculpas, virou um clima do caramba, todo mundo pedindo desculpas, e isso e aquilo e tal. O Sidão foi mal pra caramba, mas não merecia ser achincalhado da forma que foi em rede nacional. A repórter ficou até constrangida na hora de entregar o prêmio. Se isso fosse entregue para vamos supor que acontecesse aqui. Vamos lembrar aqui, um jogador bem fio desencapado, vai. Um Louco Abreu. O Louco Abreu uma vez tomou o microfone de um repórter que se embananou na hora de fazer a pergunta. Não justifica, mas ele fez isso. Se é um Felipe Melo que acontece um negócio desse, o que vocês acham que ia acontecer? Então, acho que o bom senso cabe em tudo. O árbitro tem que ter bom senso, né? Na hora de... Tem que ter o bom senso. O árbitro... Todos têm que ter bom senso. Acho que na vida tem bom senso. E não é porque você anuncia uma coisa que você tem que ir até o final com aquilo. Se acontece
uma coisa pior aí depois com esse rapaz. Rapaz vem de depressão, tudo bem, não é problema da emissora, mas é problema da emissora. Às vezes você tem que ter um bom senso para segurar as coisas, né? Tem certas coisas que você vai até o final, tem certas coisas que você segura. Espera o melhor momento. Esse não era o momento, falhou. Acho que teve grandeza, reconheceu o erro, mas acho que o bom senso cabe em tudo e para todos. Esse é o recadinho de hoje. Forte abraço para vocês. Nessa terça-feira eu volto para falar sobre Libertadores América. Tchau, tchau.